Boa noite, gente. Boa noite, Denise. Boa noite, todo mundo. E aí, corrida a semana, Rodrigo? Como que foi? Então, semana começou agora, né? Nem deu tempo muito de estar corrida aí. Pra mim tá De correria, que Deus o quarta, livre. é, pra mim é Boa de noite, quarta pra Denise. frente, assim. É pior que eu já comecei na correria. Das pessoas que perguntaram vez passada, acho que foi a Duda mesmo que perguntou. É, o Rodrigo ainda tá em processo, né, Rodrigo? De Tô, tô finalizando aí. finalizando. Me formei faz pouco tempo, alguns meses só. E aí eu trabalho mais com a área clínica, né? A gente é da mesma sala, do mesmo grupo de supervisão. E no começo da faculdade, a única coisa em comum que a gente tinha era sentar no fundão, né, Rodrigo? Sim, sim. A gente tinha bem Mas pouco contato, né? de um lado, outro do outro. Então, na live passada, a gente falou sobre procrastinação. Deixa eu ver se eu me recordo. O que mais, Rodrigo? Ansiedade Procrastinação, ansiedade e autoestima. e autoestima. Então, foi uma conversa muito interessante. E nós chegamos a uma conclusão que para tudo precisamos passar por processos. Para tudo na vida nós passamos por processos. Enfrentamos fases, né? Não acontece nada do dia para a noite. Não existem soluções mágicas, né? Os nossos problemas vêm e nós temos que enfrentar. E muitas vezes a gente precisa de tempo, precisa enfrentar aquilo, a gente precisa ter paciência, porque nada acontece do dia para a noite, né? Isso todos nós sabemos. E aí, então, o processo. Precisamos de processo. E o processo psicológico, na verdade, a definição de processo, por assim dizer, seria uma ação continuada. Realização, né, que é prolongada por um determinado tempo, né? Atividade em si. São uma sequência contínua de fatos que acontecem por fases, né? São reproduções com uma certa constância. Então, aqueles esforços repetitivos, eles vão surtir um resultado. Mas para isso teve que passar por um processo. Parece que, assim, na nossa vida tem dados momentos que as mesmas coisas se repetem, né? Às vezes você tá, por exemplo, se sentindo sozinho na sua casa. Daí você começa a se sentir sozinho no seu trabalho. Daí você começa a se sentir sozinho no seu relacionamento. Você começa a se sentir sozinho em várias coisas. E parece que esse se sentir sozinho surge como algo que você precisa entender e saber lidar com aquilo, né? Principalmente o entendimento, né? Uhum. E ultimamente, assim, principalmente por conta da pandemia, também do clima, eu vejo que muitas pessoas estão num processo assim mais de apatia, num processo mais de tipo ficar na delas, não ter muita vontade de fazer as coisas, né? Eu acho que esse cenário que a gente está vivendo está influenciando também, né? Está Uhum. influenciando nos processos, está influenciando na vida de modo geral, né? As pessoas estarem apáticas é uma consequência de você, por exemplo, não poder ter aquele contato próximo, aquele contato íntimo. Então, as pessoas se afastando, de certa forma, elas vão ficando mais apáticas, não é? Eu acho que tem muito a ver isso. Eu tô me escutando um pouco, eu não sei o que tá O rolando. meu tá dando um pequeno delay aqui, mas não sei se é por causa dos nossos fones. Não sei. Mas, Pois é, eu não mas sei. vai. Pode ir falando É, que dá para entender. eu sei que eu falo e eu me escuto, daí eu falo e eu me escuto, por isso a pausinha. Mas assim, né? Mas assim, eu acho que tem muito disso, porque a gente em geral começa o ano assim, nossa, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser tudo legal, vai ser tudo bacana, eu vou conseguir fazer isso, aquilo, aquele outro. E daí a gente vai chegando na metade do ano e algumas coisas a gente consegue e outras coisas não.
e daí a gente já fica assim, putz, já estamos chegando na metade, já estamos chegando no final, O que que eu falta faço? Que pouco. fracasso, meu Deus, deu tudo Será errado. que vai dar certo, né? Será que eu vou conseguir? Ou será que eu vou deixar para o próximo ano, né? Então, eu percebo assim nas conversas que muita gente já fica assim, será que vai dar para se reunir esse Natal ou não? Será que vai todo mundo ser vacinado até o final desse ano ou não? Né? Então acho que esse ou não pesa muito hoje, né? Gera Principalmente muita nesse momento. dúvida, muita insegurança. Isso que você falou é muito Exatamente. importante. Todo mundo tem uma certa insegurança. E também você falou, poxa, essas reuniões que eram tão frequentes antes, hoje em dia é muito difícil de você conseguir reunir todo mundo. Até porque a gente não sabe, mas em diferentes esferas familiares, tem muitos entes queridos que a gente não sabe se vai voltar, de repente estão hospitalizados ou já perderam pessoas queridas da família, né? Então, olha como isso influencia em todos os aspectos, né? Mentais, emocionais, sentimentais, profissionais também, né? Porque se não vai bem em alguma esfera, no quesito sentimental e emocional, por exemplo, claro que a sua vida profissional não vai ser ótima, porque você não está bem consigo mesmo, porque você não está legal. Então, a gente percebe muita insegurança em relação a isso, né? Mexe em tudo, né? E daí acho que entra também essa questão do processo, né? Do processo de não foi como eu gostaria, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Não foi como eu imaginava, o que eu vou fazer daqui para frente. E por isso que a gente tem que se readaptar constantemente, né? Uhum, Não deu certo, a gente tenta outras possibilidades. A sorte nossa é que nós podemos optar, né? Nós temos escolhas na nossa vida. Não existe um caminho predestinado para você. Você pode seguir diferentes caminhos, né? Você que escolhe. É você que sabe da sua vida. exatamente. Se não deu certo, poxa, eu não posso, eu não consigo ficar feliz com isso. Pelo contrário, eu fico muito triste com isso. Mas aí eu tenho que tentar achar alternativas para que daqui para frente seja melhor, já que não foi como que eu planejei, eu posso então buscar outras alternativas. Sim. E é como a gente falou na live passada, né? O caminho é seu. Não tenta seguir o caminho A ou o caminho B, mas faça o seu caminho. O seu caminho pode ter um pouco do caminho A e um pouco do caminho B, né? Nós Não falamos é sobre assim, ou é expectativas. isso ou é aquilo, né? E, Exatamente. e até na escolha profissional, muita gente tem dificuldade por causa disso. A Uhum. pessoa vê a profissão e fala, eu tenho isso aqui de tal profissão, mas as outras coisas eu não sou assim, né? E a pessoa acha que ser médico é ser exatamente desse modo, e não tem outro jeito de ser médico, né? Ser advogado é desse jeito, você tem que ser assim, assim e assim, senão não serve. E na verdade não. Se você for colocar 10 advogados um do lado do outro, todos eles são diferentes, né? E fizeram o mesmo curso. Então, acho que tem muito essa questão de a gente sair do ideal, do certinho, do tem que ser assim, para o como eu sou. O como eu sou é o ponto de partida para qualquer coisa. Nossa, isso que você falou foi muito, muito importante. Acho que se cada um pensasse dessa forma, a gente seria um pouquinho mais satisfeito com as nossas escolhas e com a gente é, né? O quão importante é a aceitação por ser dessa forma. A gente tem que se aceitar. A gente tem que respeitar os nossos processos. Somos diferentes, isso é fato. Os nossos processos são diferentes, as nossas realidades são diferentes. Então, olhar com carinho para si e entender o que se passa dentro de você é um percurso, é um processo e deriva muita atenção, né? Muito bom senso. A gente sempre parece que a gente precisa tomar uma iniciativa, porque se eu escolher por esse lado, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu escolher por esse lado, eu vou ser mais feliz. Então, a gente está numa eterna competição por querer ganhar mais e ser bem visto, né? Estar enquadrado nos moldes sociais.
Não, cada um tem seu processo, cada um tem sua história. E devemos respeitá-los, porque somos diferentes. Não adianta a gente colocar um molde e sejam assim que aí vocês serão bem vistos. Isso não existe, isso é uma criação, é um devaneio. Então é muito importante com que a gente se sinta bem e se sinta feliz com aquilo que a gente é. E respeitar os nossos processos, certo? Os nossos processos, eles têm alguns conceitos básicos, né? Então, ele deriva de sensação, percepção, atenção, memórias, pensamentos, linguagem, motivação e aprendizagem. Todos esses fatores constituem um processo, certo? E para cada ser humano, para cada pessoa em específico, eles vão se dar diferentemente. E muitas vezes a gente não tem noção disso, né? A gente Uhum. não tem noção que quando você não tem vontade de fazer algo, tem uma sensação envolvida, tem uma emoção envolvida, tem um pensamento envolvido, né? Tem uma linguagem, uma forma de você demonstrar que você não quer fazer algo envolvido. Isso é algo muito presente para quem está fazendo a sessão ali, para o psicólogo, mas também deve ser muito presente para a pessoa, né? Como que eu estou me sentindo quando eu estou assim? Quando eu estou sem vontade de fazer nada? Como que está o meu corpo? Como que está o meu pensamento? Né? Como que está a minha sensação, a minha linguagem? Como que eu me comunico quando eu não quero fazer alguma coisa? Então, tudo isso tem algo a dizer para nós mesmos. E muitas vezes nós não percebemos, e quem percebe é o psicólogo, e ele nos ajuda a ter noção dessas questões. A Mas o quanto identificar. é a identificar, a ver assim, nossa, é isso, é assim, né? Às vezes você está falando de algo e você está tenso, e daí você não percebe. Mas quando você percebe, aí acende uma luz. Fala, nossa, eu tô tenso. Isso mexe comigo, né? Nós não nos percebemos, né? É Aham. por isso que é importante o auxílio, né? Porque o psicólogo ele vai ter informações muito refinadas de você, que você conta, mas você não percebe sobre o que você falou. De repente, a repetição, o auxílio para que você ajude a identificar. Porque nós temos uma imagem sobre nós que é diferente das imagens que as outras pessoas têm de nós, né? Então a gente tem Uhum. que estar sempre presenciar esses estímulos, né? E verificar realmente quais são esses nossos processos e como que eles funcionam. Boa É noite, bem isso. gente. Sabrina acabou de entrar. Ui, caindo aqui. Boa noite, boa noite. Aline, a Ingrid entrou, tá aí, Ingrid? A gente começou a falar, não deu pausa nenhuma, né? Rodrigo, não tomamos um café. Pois é. A gente se empolga. Eu tô tomando café aqui. Ah, eu já tomei o dia inteiro café hoje. Falei, se eu tomar agora, eu não vou dormir. Daí eu deixei o café. Às vezes a gente passa tão no piloto automático as coisas, né, Sim. a nossa vida, e a gente não vê um sentido nisso, né? A gente não se percebe. E quando você se percebe, muda tudo, sabe? Muda tudo literalmente. Porque você começa a pensar assim, nossa, eu tô tenso agora. E daí você começa a ter noção assim, por que que eu tô tenso? Por que Sabe? que eu tô Como que eu ansioso? posso, como que eu posso deixar de ficar tenso? E isso muda o teu dia. Porque às vezes você passa o dia tenso e nem percebe, né? Daí você tá se sentindo mal e você não entende por quê. Não entende o que que aconteceu, né? Mas você sabe que alguma coisa tá errada, né? É, Tem alguma coisa fora do normal, você não sabe ao certo o que é. Você precisa identificar o que está acontecendo. E aí você vai ao terapeuta, ao psicólogo. E ou talvez não, as né? ideias, Ou ou daí a não, pessoa quer tomar um remédio, quer fazer alguma coisa. Não, eu tô tenso, e então acha vou que tomar um assim vai remédio resolver. pra ficar. É, exatamente. Na verdade, a Então, gente tem que ir ao ponto, né? A raiz. Claro que em determinados casos, tá, gente, o remédio ele é necessário, né? sim. Então, deve ser feito acompanhamento com o psicólogo, e em alguns casos com o psiquiatra, né?
Não adianta você só tomar o remédio e achar que vai resolver os seus problemas. Exatamente. Talvez no momento você se sinta um pouco melhor, um pouco mais concentrado, um pouco mais disposto, enfim. Mas na O verdade, remédio é uma ajuda para você começar, que nem no caso da depressão, né? Às vezes a pessoa está numa depressão assim tão forte que ela não tem ânimo para fazer nada. E com o remédio ela consegue ter esse começo de ânimo. uhum, Mas não vai resolver nada se ela ficar só no remédio a vida inteira, né? O remédio é um negócio assim, ó, te ajudei, agora é você. Siga em frente, né? seria mais um controle, né? Um controle, Aham. mas não é a solução. Então, por isso que é interessante o acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo. Porque em um determinado momento você vai ver que só o remédio não vai adiantar. Uma Então, coisa bem assim, para deixar claro, Alana, uhum, é quando a pessoa vai fazer aquela cirurgia bariátrica. Por sim, que precisa de psicólogo? Porque você mudar o tamanho da barriga da pessoa não adianta nada se você não mudar a cabeça dela. bem observado. Não adianta você Aí que tá, pensar, sabe? Então, a pessoa faz a cirurgia, é importante, claro que é. Mas, se a cabeça dela não mudar, vai continuar a mesma coisa. tem que ter um preparo, né? Até porque é um procedimento muito delicado e ali nos primeiros meses, primeiras semanas, você não vai comer alimento sólido. Uhum, Então, olha o tamanho da mudança que isso não ocasiona no organismo, né? Na mente, porque você tinha uma visão, você tinha uma percepção sobre você, que depois de um tempo vai ser outra, vai ser diferente. Não só no caso da cirurgia bariátrica, mas em diferentes outros processos, em diferentes outras situações. Então, nós mudamos a nossa concepção, nós mudamos a nossa imagem física, pessoal, a gente está em constantes adaptações. Então, a gente não vai ser o mesmo, né? Não só no caso específico da bariátrica, mas em outros mais. Não vamos ser os mesmos sempre. Então, o processo está incutido na nossa vida, né? Seja em diversos âmbitos, né? Profissionais, pessoais. São várias questões que os processos estão incluídos. E cabe a nós analisarmos melhor, né? Prestar mais atenção nisso. E como disse o Rodrigo anteriormente, nós vivemos no piloto automático. E até que ponto o piloto automático serve, né? Zona de conforto, enfim. A zona de conforto não tem nada de confortável, né? Você ficar estagnado. Então vamos prestar mais atenção no que a nossa vida tem a nos oferecer. O que acontece nela e como acontecem esses processos. Como que nós verificamos isso? Será que a gente dá atenção para a gente, para o que nós fazemos, para as nossas atitudes? Será que a gente presta atenção nas coisas que a gente faz? Claro que nós temos muitas falhas, né? A gente falha e erra no decorrer da vida muito, 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 constantemente. Aliás, é até utópico você ter uma vida que você não tem erro. Impossível, não existe. Você vai errar, você vai falhar sempre. Isso é certo. Mas e como que exatamente. você vai lidar com esse erro? Como que você vai lidar com essa falha? Certo? Aí que tá. Aí é um ponto-chave, né? Tem um ator, diretor, já faleceu até, que eu acompanhava bastante, que era o Antônio Abujanra. Ele Nunca ouvi falar. fazia, ele fazia as provocações lá da TV Cultura, aquele programa. Ele que deu início. E ele sempre falava assim que ele teve 57 fracassos. Quando perguntava alguma coisa para ele, ele falava assim: "Ah, eu tive 57 fracassos". E daí, em uma entrevista, perguntaram assim: "Mas por que que você fala tanto dos teus fracassos, né? Por que que isso é importante de você falar que você teve 57 fracassos?" E daí ele falou assim: "É porque tem muito diretor que tem um, dois fracassos e desiste, vai fazer outra coisa da vida. E eu tive 57 e ainda estou aqui."
Eu tive 57 fracassos, 21 sucessos, mas eu continuo aqui. Eu fracassar ou eu ter sucesso não muda nada na minha vida, porque o importante para mim é o fazer, não é o resultado do que eu fazer vai acontecer. Então, se eu faço algo e a pessoa não está satisfeita, eu vou para outro trabalho, eu vou para outro emprego, vou para outra cidade, mas o fracasso não faz com que eu pare, mas faz com que eu continue, porque eu não estou buscando o sucesso ou o fracasso, eu estou buscando fazer. E o fazer para mim é importante. Então, eu me inspiro muito nele nesse sentido, assim, de tipo, se você fizer algo esperando algo, você vai se frustrar, sabe? Mas se você se comprometer em fazer, em não desistir, em tentar, aí o enfoque é outro. Aí o foco é outro, sabe? Nossa, isso foi muito forte. Eu tô pensando aqui, isso foi muito forte. Geralmente a gente foca naquilo que tá errado, né? Como Uhum. algo extremamente nocivo, como algo que te impulsiona para baixo, mas não para cima. E na verdade existe uma grandeza nas falhas, né? Porque a falha faz com que você tente de novo e quem sabe de outra forma você acerte. E a gente não Sim. precisa só acertar também. Não existe extremas, não existe assim uma coisa muito grandiosa em acertar, mas na falha sim. Porque na falha, isso pode te motivar a tentar mais vezes. Não é garantido que você vai acertar de primeira. E a aprendizagem está nisso. O aprender está no erro, está na falha, está naquilo que você fez errado. Se você não errar, não tem como você aprender. Não existe. E é saber lidar mesmo com o tentar, né? O importante é o tentar, não é o dar certo ou dar errado, mas é se dispor a tentar, A né? Não, tentativa. não ter esse medo de ir lá e fazer. Isso é muito importante, né? A gente precisa ter iniciativa para que a gente consiga. A gente precisa começar, né? Na live passada nós falamos em desenvolvimento, em conclusão e também falamos no início. Sempre o mais difícil é começar alguma coisa. Por que o procrastinador fica procrastinando? Porque ele ainda não conseguiu começar. Depois que a gente começa, o mais difícil não é o desenvolvimento daquele processo, nem a conclusão. O difícil de tudo na vida é o começo, a iniciativa, o tentar. A Ingrid falou lá em ter coragem para errar de novo. Errar de novo é um ato de coragem. Significa que você está disposto, né? E você estando disposto, você dar a cara a tapa, né? Um ditado comum, significa que a gente tem grandes chances de acertar e que algo dê certo mesmo, realmente. Exatamente. E a gente é a prova viva disso, né, Alana? Porque a gente tá Sim. aqui fazendo a live e toda semana a gente entra na live pensando assim: será que alguém vai vir? Será que ninguém vai vir? Será E que se vão ninguém vir, a assistir? gente vai estar aqui do mesmo jeito, Nem sabe? seja só nós dois Porque falando, um olhando nem pra que cara do. seja só nós dois. Exatamente. Porque o tentar para nós é importante, né? A gente não chega antes da live e fala assim, ó, tem que bater 20 pessoas. Se não bater 20 pessoas, não valeu a noite. Não, não é isso. Sabe? É o É a tá aqui. O tá tentativa. aqui valeu a noite. A tentativa valeu a noite, sabe? E por mais que vocês não falem com a gente, claro que a gente vai ficar na expectativa. A gente vai ficar pensando, o que será que eles vão falar? Qual vai ser a contribuição? Ou simplesmente a gente vê os nomes das pessoas entrando ali. É importante para a gente, porque significa que o nosso trabalho está sendo observado e a partir dessa observação impulsiona para que a gente vá mais vezes e tente melhorar, né? Tente melhorar e tente acertar de alguma forma e tente de novo e tente outras vezes, que a gente traga outros temas. Então vai da tentativa, da iniciativa de começar algo.
assim, acho que a gente está deixando bem claro essa questão, né, do tentar, o quanto que isso é importante. E o quanto que a gente tem que entender, acho que isso é bem importante, aliás, o quanto que a gente tem que entender que um erro não anula a nossa caminhada. Aí que tá. Se você correu 20 quilômetros e você caiu no quilômetro 21, você correu 20 quilômetros. Então, mas eu não consegui terminar, mas você fez 20 quilômetros. Isso é ótimo. Às vezes a gente acha que o tentar e não conseguir vai anular tudo. E pra gente acaba sendo isso, né? Eu fiz tal coisa, mas não deu certo. Então nada deu certo. Não, muita coisa deu certo. Talvez algo não deu, mas teve outras coisas que deu certo. A gente não se reduzir, né, Rodrigo? Exatamente. A gente não se diminuir e não focar novamente no erro, mas sim no progresso o progresso que leva a gente até o acerto de fato. Então é necessário que a gente tente uma, duas, três, quatro, cinco vezes, quantas vezes for necessário. A ideia é que a gente não fique parado, não fique estagnado e focado naquilo que não deu certo em si, mas sim nas vezes que você tentou. Existe um progresso a partir disso. A tentativa também te ensina. A tentativa E é te uma leva a permissão, caminhos. né? É O uma que, Rodrigo? permissão. Você tem que se permitir Ai, tentar. celular. Você não Exatamente. Se pode permita só. tentar. E Não daí se envolve subestimar, né? Porque aceitação, né? o pessoal fica pensando, mas eu não vou conseguir, né? A zona de conforto é tão confortável que o pessoal nem Não, quando eu tenta. tiver um celular bom, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu faço. Quando eu tiver, meu Deus, você nunca vai fazer, desculpe, Mas sabe? se contentar também com aquilo que a gente tem, né? Exatamente. Geralmente o terreno do vizinho é mais verde, mas na verdade aquilo que a gente tem, aquilo que a gente fez é de valor, sim. Adianta a pessoa ter muito mais coisa que você e não saber usar? Não adianta. E o que importa não é o outro, é você. É o que você faz com aquilo que você tem. E isso a gente fala em bens materiais, isso a gente fala em emocional, a gente fala em intelectual. Eu tenho falado muito assim no sentido que tem muita gente que é especialista, é PhD, tem pós-doutorado e não tem um vídeo falando sobre nada do assunto, sabe? Parece que o conhecimento todo está nela, mas só está nela. Ela não passa para o mundo. E tem gente que tem o conhecimento do tamanho do uma ervilha e tenta ajudar, sabe? Então, o que está sendo mais válido? Quem sabe muito e guarda para si, ou quem sabe pouco, mas o pouco que sabe compartilha? Então, às vezes, você não pode fazer alguma coisa, mas algo você pode fazer. Talvez não na dimensão, mas dentro da tua possibilidade tem algo para se fazer. Exatamente, dentro das suas possibilidades. Esse exemplo que você falou, Rodrigo, é muito importante, porque em relação ao conhecimento, o valor que ele tem é quando a gente transmite, né? A gente passa isso para frente. Nós não somos detentores de algo, né? A gente não é dono do saber, a gente não podemos ter aquilo como posse. A gente tem que procurar sempre compartilhar as nossas ideias, passar para frente aquilo que nós temos. E assim a gente promove, na verdade, a gente promove o conhecimento, a gente promove, na verdade, uma rotatividade, certo? A gente vai passando isso para frente e a gente vai vendo que essas informações, não só as informações, enfim, vão tomando dimensões diferentes, né? E vão se adaptando. E as pessoas recebem as informações, recebem esse conhecimento e vão transmitindo de formas diferentes e fazendo com que passem por processos novamente, por adaptações. E isso é muito importante. Alana, eu quero te fazer uma pergunta. O que é a Hum, vida? essa é difícil. Acho que eu nunca parei para pensar o que é a vida. Eu acho que seria
Colecionar momentos. Hoje, eu tenho me perguntado isso muito, assim, sabe? Por isso que até eu te perguntei. E eu acho que hoje, para minha vida, é ter vivências, sabe? E ter vivências não é falar sobre, é viver. Uma coisa é a gente falar assim, ah, você tem que entrar em contato com você mesmo, você tem que se perceber mais. Outra coisa é eu tirar um momento do meu dia para ter contato comigo, para me perceber mais, entende? Então, às vezes a gente fala muito sobre, né? Ah, eu tenho que tirar umas férias, eu tenho que prestar atenção mais em mim, eu tenho que me respeitar mais, tá? Mas o que você tem feito? Atitudes. Vamos falar de atitudes. O que você tem feito? Ah, eu tenho que me amar mais. Você se ama? Ah, me amo. E o que você faz para se amar? Aí é diferente, sabe? Falar é fácil, né? É literalmente isso. Falar, se respeite, se ame, se valorize é fácil. Mas me fala uma atitude que você tem feito para se amar, O que sabe? você faz, né? Né? O A que gente você tem tá, feito? a gente tá em um Exatamente. posicionamento onde a crítica é muito mais praticada do que palavras positivas, do que a valorização por aquilo que você faz, por aquilo que você é. Então, Sim. se você critica, é como se você estivesse dentro daquele grupo em si, enfim. Quando você critica, você está igual aos demais. Todo mundo critica. Todo mundo está numa eterna competição, certo? Poucas pessoas para fazerem críticas construtivas, mas destrutivas é muito comum. E às vezes a gente mesmo se critica. Eu não sou boa o suficiente. Eu Uhum. não estou feliz comigo. Eu preciso me arrumar, preciso estar bonita, não para mim, mas para os outros, porque os outros vão criticar. E nesse Pode falar. processo, eu acho que muitas vezes o saber não importa, sabe? Tem um texto da Clarice Lispector que ela fala sobre o quanto que é bom você ser esperto e não entender, né? É quase uma bênção. Ela É a fala assim, cara é delas. quase uma bênção você ser esperto e você não entender. Porque você sabe que você é esperto, mas ao mesmo tempo você se sente um pouco burro por não estar entendendo. Então, acho que a questão não é entender, porque muita gente sabe o que tem que fazer e não faz. Então, o entender não adianta nada. O que adianta é você se dispor a fazer, né? Isso é mais do que qualquer entender. Então, às vezes a pessoa entende, ah, é isso, mas ela não vai para a prática. Ela não tira aquilo da boca dela. O único lugar que existe é na boca dela, porque na realidade, nas mãos dela não existe. Então, acho que um pouco é isso, de você tirar de dentro da tua cabeça, tirar de dentro da tua boca e colocar em ações, né? E a psicoterapia é muito disso, é muito de esse encorajamento, né? De a pessoa gradualmente conseguir tirar aquilo de eu tenho que fazer e para ser algo que eu estou fazendo. Esse estou fazendo muda tudo. Estar fazendo pode ser muito mais importante que o resultado em si. Sim. Você tentar algo, você estar desenvolvendo algo, você estar indo de atrás, tendo objetivos. Isso já significa meio caminho andado. E é muito importante. A iniciativa, a ação do sujeito. E isso é muito relativo ao estado que ele se encontra. É claro que uma pessoa, por exemplo, que não está bem consigo mesmo, autoestima baixa, níveis de ansiedade elevada, enfim, a condição em que ela está no momento contribui muito para que ela realize ou não as suas atividades, para que ela tente ou não. Agora entra muito no que a gente já conversou na live passada, né? Talvez você falar para uma pessoa que nem você disse, com baixa autoestima, com ansiedade, com tantas outras coisas, você falar assim, ah, se ame, a pessoa vai rir da tua cara, Vai, né? No Duca. mínimo.
Vai rir da Nossa, tua cara e vai é falar, tão fácil, nossa, né? Pra quem fala de fora é muito beleza, fácil. resolvido minha vida, agora eu vou me amar. Né? Como que eu não pensei nisso antes? Sabe aqueles Mas, memes que tem lá, quando a pessoa fala que tá triste? Não fique triste, agora eu vou ficar feliz aham, porque você disse isso. sim. Só que a questão não é essa. A questão é a pessoa entender que mesmo com todas as turbulências da vida dela, com todos os problemas, existe um ponto de partida, Hum, sabe? Existe um início. E o início é importante, né? Talvez o se amar comece em um levantar mais cedo, ou se olhar no espelho, ou dar um bom dia, sabe? O que um bom dia resolve? Não sei, mas é um início. E por ser um início, pode resolver até as coisas. Um bom dia pode ser um diálogo, pode se tornar um diálogo, que pode se tornar uma relação, que pode se tornar uma valorização do outro e uma valorização do eu, que pode se tornar uma autoestima boa. Chegamos na autoestima boa. Como? Um bom dia, sabe? pequenas coisas, né, Rodrigo? Exatamente. Tudo vai do começo. Esses dias eu cheguei num restaurante e a pessoa falou: Oi, tudo. Não, falou: Oi, tudo bem? Não lembro ao certo. Eu falei: Tudo, e você? A pessoa olhou assim como: E você? Sabe uma cara? Não, uma cara assim Uhum. de. Estranhou. Talvez essa pessoa não tenha recebido é, perguntas e como ela vai também. Como ela está? Como está sendo o dia dela? Ela está no piloto automático, ela está fazendo as funções que lhe são atribuídas. Mas e como que ele fica nessa história? Será que o Sim. dia dele está bom? Por que que alguém não pergunta? Por quê? Por que que as pessoas passam no piloto automático? Por que que as pessoas não têm uma iniciativa de dizer uma palavra diferente que seja? Algo simples. Parece tão bobo, mas na verdade não. São das pequenas coisas que a gente se constitui uma grande, enfim, mas sempre o começo são de pequenas coisinhas, pequenos momentos. É impossível gestos, enfim, atitudes. Precisa-se de um início para tudo. É impossível alguém, um grande empresário, dizer que começou dos níveis mais altos, lá de cima. Não. As pessoas começam com nada, mas elas partiram de uma atitude para chegar onde estão. E às vezes, se ela tem um foco, se ela tem uma meta, ela pode ir além, pode ir mais. Mas vão partir de pequenas coisas, sempre, de pouquinho em pouquinho, até chegar a um objetivo final, uma meta, algo grande, enfim. É E bem talvez isso. é nisso que a gente tenha que pensar. Às vezes as coisas não estão dando certo, mas por quê? Será que é culpa dos outros? Ou será que eu estou fazendo coisas erradas? Será que eu estou tentando? Será que eu estou fazendo pequenas coisas? Será que eu estou tendo metas? Será que eu estou tendo um foco, um objetivo, enfim? Ou será que eu estou vivendo no piloto automático e estou esperando que as coisas caiam em cima do céu? A gente falou muitas coisas importantes aqui, mas se a gente conseguiu plantar uma sementinha, eu já vou dormir feliz. Porque eu sei que talvez amanhã eu não tenha muitos pacientes no consultório. Mas se vocês forem dormir pensando no que eu e o Rodrigo dissemos, para mim já é um bom começo. Eu acho muito sacanagem a gente falar isso essas horas da noite, A porque acho pessoa já difícil da tá pessoa dormindo. Olha dormir, lá, tirei meu cílio, né? voltou. Não, acho difícil da pessoa dormir. Acho que a pessoa vai ficar assim, meu Deus, vou começar agora, vou fazer agora, né? Tô E fazendo tudo falando, errado, meu Deus. dá tempo, ainda é 7 horas, né? Dá tempo, sempre há tempo. Então, Por mais que sempre seja é tempo. 7 horas. E você falou do empresário e tudo mais. Eu acho que a gente tem o instrumento mais importante, só que a gente não percebe. E esse instrumento é nós mesmos, sabe? Ah, mas eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal coisa, mas você tem você, porque se você tiver você, você consegue fazer, sabe? Ah, mas eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal coisa, mas você tem você. Se você tiver você,
Você vai ter disposição para, se precisar ir para a rua buscar, você vai para a rua buscar. Se precisar gravar um vídeo, você grava um vídeo. Se precisar mandar um e-mail, você manda um e-mail, sabe? Então, é entender que nós temos a nós e utilizar de quem nós somos, do que nós temos, sabe? E dentro das nossas qualidades, das nossas capacidades também. E qual é a nossa bagagem, né? Nós somos nós, mas o que carregamos conosco? As nossas passagens, as nossas vivências, o nosso histórico familiar, as nossas condutas. A gente não é um elemento, enfim. A gente é uma complexidade, né? Nós somos formados por muitas questões. A gente leva nas nossas costas um peso muito grande de coisas que nós já passamos, de momentos, família, amizades. Então, às vezes é muito fácil eu falar do outro, falar do próximo, estimar uma vida perfeita com aquela pessoa específica. Parece que a vida dela é muito melhor do que a minha. Parece que ela é muito mais alegre do que eu. Parece que ela vive muito melhor do que eu. Mas e será que você também não viveu coisas boas? Será que você também não passou por processos que te ensinaram algo? Qual Certo? que é o teu diferencial, né? Qual que é o teu diferencial? Você também Quais deve que ter são os uma teus pontos bagagem, fortes? né? Pontos fortes. Porque assim, se eu tentar ser e fazer as coisas de um jeito diferente como eu sou, eu vou me sentir um lixo. Isso qualquer pessoa, sabe? Se a pessoa tentar ser quem ela não é, tentar fazer as coisas do jeito que ela não gosta, que ela não se sente à vontade, ela vai se sentir incapaz, vai sentir que não serve, que não dá conta. Mas se ela se focar em fazer as coisas do jeito dela, da forma dela, aí é diferente. Evidenciar, né, Rodrigo? Aham, Evidenciar que nós temos a nossa subjetividade, né? E não é porque sim, somos diferentes que somos menos que alguém. exatamente. São verdades diferentes, são realidades diferentes e ponto. Viva de acordo com o que você tem de bom. O que O você que, é, o que você é. São questões que vale a pena a gente pensar. A gente está tão acostumado com críticas, a gente está tão acostumado com coisas que, enfim, não valem de nada para a gente, mas que a gente leva aquilo como uma verdade absoluta. E com certeza, ainda vamos passar por mais 1000 processos. Essa é a lei natural da vida. e tem Então, aquela teoria, né? A teoria paradoxal da mudança, que fala que quando você aceita quem você é e como você é, daí você muda, sabe? Enquanto você ficar pensando, ah, eu não sou assim, eu não faço isso, não, não é desse jeito, você continua da mesma forma, né? Porque você está em negação. Agora, quando você fala assim, sim, eu estou agindo assim, sim, eu sou assim, e estou disposto a mudar, daí você muda. exatamente. Quando eu estou receptivo à mudança, aí realmente a gente consegue mudar. Mas isso vai da nossa mentalidade, da disposição, da vontade de querer mudar. Que a gente pode simplesmente falar, falar, falar e ficar nessa redoma. Ou então a gente pode ter vontade, querer e realmente iniciar esse processo para a mudança. Certo? Ó, a Duda entrou. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então a gente deve iniciar os processos. A parte mais difícil de todo o processo é o início. E que a gente consiga estar aberto para as mudanças, né? Que a gente Sim, tome ciência das nossas mudanças, que a gente reconheça que quem a gente era anteriormente não faz mais parte do que a gente é hoje em dia. Faz, também contribui. Mas hoje estamos nos consolidando de forma diferente. Pessoal, vocês querem contribuir com alguma coisa? Críticas, sugestões? Estamos já na reta final, né, Rodrigo? Não aguento sim. mais a gente falando por 50 minutos. Ah, era só 50? Achei que era 2 horas. Mas é gostoso tirar esse tempo, assim, sabe? Muito bom a gente parar, assim, e pensar. Refletir. É ter noção, sabe? Ter noção de onde que a gente está, né? Do que a gente tem feito.
Será que a gente já parou para pensar o quanto de coisas boas que a gente tem na nossa vida, né? A gente tem muita coisa boa, mas ainda assim, se for colocar numa balança, parece que a gente insiste em repetir o que não deu certo. Por que que a E às gente vezes tem? Por que que a também, gente tem essa tendência à negação, ao pessimismo, né? e às vezes também é dimensionar, sabe? Você tem um sonho. Ah, o meu sonho é sair do Brasil e morar lá no Canadá, sabe? Ah, legal, bacana. Mas o que você tem feito para isso? Você quer morar no Canadá, como que você começa, sabe? Porque às vezes a gente fica só no ar. Eu, um dia, quem sabe, vou. Um dia, quem sabe, eu vou morar no Canadá. Mas qual que é o primeiro passo para isso, sabe? O que você tem feito para isso? Talvez um curso de inglês, talvez o entender a cultura, né? Talvez ver meios de chegar lá, meios de conseguir uma residência provisória, um trabalho, sabe? Acho que é sair do ideal, assim, eu quero morar no Canadá e começar a chegar mais próximo. Eu quero, e o que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Por onde que eu vou começar? Quem que pode me ajudar a começar a fazer isso? Quem pode me ajudar? Eu mesmo. Eu dependo de mim para que eu consiga conquistar os meus planos, para que eu consiga de fato crescer na vida e conquistar os meus ideais. A gente não vai ficar com as pessoas que nos geraram até o fim da vida. Não. A gente vai precisar da nossa parceria. Quem está com você a todo momento não é seus pais. É você, é o seu corpo, é a sua mente, é o seu conjunto, do que você se consolidou, enfim. A sua trajetória te acompanhou até aqui. Então, se você quer de fato algo, aprecie-se e ajude-se. Ajude você mesmo a conquistar o que você quer. E não fique esperando as coisas cair do céu, porque cair do céu é chuva. E às vezes demora muito para cair a chuva. Mas você é seu parceiro, né? Desde quando você nasceu até o fim da sua vida. E a certeza Sim. que a gente tem, o que a gente deixa de verdade, né, para a posteridade, são as nossas vivências, o que nós escolhemos, o que nós fizemos, é isso que fica. Então, é importante que a gente viva hoje, comece, inicie um projeto, vá em busca. Tem bastante gente para te derrubar, mas é você que vai se deixar bater ou não. Aí que Tudo tá essa depende de questão você. de você se entender como teu aliado, né? Não como teu inimigo. Porque quando você não se aceita, quando você fica nessas questões, você não se trata como um aliado. Parece que, eu não me ajudo, eu não consigo, eu não sirvo. Então, isso não é ser aliado, sabe? A É se gente, auto-sabotar. quando a gente tem alguém por perto, é claro que a gente sabe o para que aquela pessoa serve e para que ela não serve. No que ela é boa, no que ela é ruim. Mas se ela tá perto da gente, a gente não vai focar no que ela é ruim. A gente não vai ficar preso no que ela não consegue, né? A gente vai focar no que ela consegue, no que ela pode nos ajudar. E assim com nós mesmos, né? A gente está aqui fazendo essa live falando disso porque é algo que a gente sabe, algo que a gente conhece, algo que a gente consegue falar sobre, né? A gente não está se reunindo aqui para falar de física quântica, porque isso a gente não entende nada, né? Então, e vai dar resultado focar em algo que você não consegue fazer? Não vai, Claro que não. sabe? Eu acredito que a gente precisa observar melhor os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Partir sempre da tentativa de realizar algo e que a gente aprenda a reconhecer, né? A gente precisa reconhecer quem somos, como estamos no momento, se estamos bem, não tão bem assim, se precisamos de um auxílio, uma ajuda,
frente a esse momento que está muito delicado, né? A gente está em uma constante insegurança. Mas o que fica hoje é que estamos em constante transformação, né? Somos uma metamorfose. O tema é processo, que derivam os processos, né? Começam por nós. Nós somos responsáveis por eles. Nós temos que aceitá-los, estar dispostos. E o textinho que eu trago hoje para vocês, que eu lidei, antes era da pipoca, né, Rodrigo? Mas da pipoca, enfim, vai ficar na nossa mente. Só na mente mesmo, porque a apresentação do texto da pipoca, nada. Uma metamorfose, né? Mutação. A vida pulsando. Transformação constante. Entenda que estamos em um processo. Há coisas a aprender, há coisas a esquecer, há coisas a programar e reprogramar. Há coisas que sou, talvez não deveria. Há coisas que sou e não quero ser. Há coisas que ainda espero que eu seja. Estou buscando saber. Estou em construção. Já estive em demolição, mas hoje sou o que eu sei. Esse textinho é de Eliane Stahl. Não há transformação sem dor, sem vivências, sem aprendizados. As transformações muitas vezes são doloridas, sim. E Com não transformar certeza, dói mais ainda. Aí que tá. Se você não se ficar transformar, vai doer mais, sabe? Ficar no a mesmo lugar dói transformação bem mais. ela é necessária, né, Rodrigo? Porque a estagnação a longo prazo, ela judia bem mais, como você disse. Eu tava pensando uma coisa, não sei se tem muito a ver, mas vou falar do meu jeito. É, com certeza, acho que todo mundo aqui já passou por aquela viagem de carro, de ônibus, do que for. E já passou por aquele lugar que tem para você tirar foto. Normalmente nas praias, né? Quando tem aquelas terras, coisas assim, tem um lugar ali que você para e tira foto ali na vista. E cara, é diferente você apreciar a paisagem quando você desce do carro e está naquele lugar de tirar foto, e quando você está dentro do carro ou dentro do ônibus e está apreciando a paisagem em movimento, sabe? E você não pode falar que apreciar a paisagem descendo do carro é melhor do que a paisagem em movimento. Mas você pode falar que a paisagem em movimento tem muito mais riqueza envolvida, tem muito mais coisa envolvida. E a beleza, ela não está na situação parada, não está na estagnação ali, mas ela está no movimento, sabe? O movimento de você passar e a árvore se mexer e de repente é um rio, de repente é uma fazenda, de repente é as vaquinhas, de repente não é nada. Essa é a beleza, sabe? E da mesma forma o processo e o resultado final. O processo tem a sua beleza da mudança. A mudança é a beleza do processo, né? É você passar e ter uma árvore, passar e ter uma plantação, passar e não ter nada, passar Eu e ter tenho, tudo, né? eu tenho E duas também a interpretações beleza disso. e também a beleza é do final, quando você chega lá e desce do carro e tira foto. Então são duas belezas e as duas são belas. Não é uma melhor do que a outra. São ângulos diferentes de visualização. Exatamente. Quando você falou em movimento, eu imaginei uma pessoa dentro de um carro, né, vendo aquilo tudo. Só que aí, se eu parasse e eu tirasse foto com aquela natureza, eu estaria vivenciando a natureza. Eu já pensei dessa forma. São interpretações diferentes, não é mesmo? Uhum. Mas eu estaria de fato vivendo aquilo, escutando o som, sentindo, receptiva aos estímulos que eu estava vendo, ouvindo. Então, existem interpretações diferentes. Mas também a paisagem, quando a gente está em movimento, a gente passa por vários outros quadros de paisagem, a gente percebe outras realidades de acordo com o que a gente vai em direção. A gente vai vendo outras coisas e isso é muito importante também. Você tem algo mais a contribuir, Rodrigo?
Nossa, dá pra gente ficar até meia-noite aqui, Alan. Mas acho que deu pra gente falar bem sobre tudo isso, né? Deixar de uma forma clara e sabe, a beleza disso é está em cada um. Essa que é a verdade. A gente pode falar mil coisas e dessas mil coisas não vai permanecer mil coisas, mas vai se tornar 10.000 coisas, porque cada pessoa leva isso de um jeito. Cada pessoa coloca isso de um jeito. Cada pessoa tem uma 100%. visão em cima disso. E essa visão única é que vai fazer diferença, né? E não existe certo ou errado, mas sim formas diferentes de interpretação, de visualizações, né? Que a gente saiba identificar essas diferenças, né, Rodrigo? Tanto na nossa Sim, profissão, que é muito importante, mas também como pessoas. Quando a situação for boa, é importante que a gente possa desfrutar do momento, né? Quando a situação for ruim, que a gente possa transformá-la. E quando a situação não pode ser transformada, que você se transforme e que você aprenda com essa transformação. Eu fico pensando, eu sempre tinha uma imagem muito objetiva na minha cabeça. Sempre quando pediam naquelas dinâmicas de escola, enfim, da faculdade, para você, se você fosse um animal, qual você seria? Eu nunca consegui me constituir como um animal. Nossa, eu sou isso. Claro que eu amo leão, né, gente? Mas a borboleta, ela tem tanto a nos ensinar, porque ela passa por um processo de transformação onde ela tá ali encasulada. Nossa, que infeliz a borboleta, né? Depois, quando ela abre as asas e mostra as cores, né? Às vezes nem todas têm cores. Mas que processo ela não teve que passar para ter aquelas asas e poder voar, né? É um processo que aconteceu. A metamorfose dela. Os seres humanos são assim. A gente tem asas, só que a gente não consegue observar. Mas se a gente quiser voar, se a gente escolher voar, a gente consegue. você se permitir algo, você não tem noção do que vai acontecer. E Isso esse gera o que vai insegurança. acontecer pode ser muito melhor do que você pensava. Às vezes você fala assim, ah, vou tentar uma coisa. E daí quando você vê, esses dias eu me deparei com a seguinte situação. Ano passado, eu fiz um videozinho lá sobre técnicas do psicodrama. E aí, tudo bem, tudo comum. Esses dias eu estava pesquisando técnicas do psicodrama no Google. E o Google está indicando meu vídeo. E eu me deparei comigo mesmo, sabe? E daí eu fiquei assim, meu Deus. Que legal! Então, sabe? E quando que eu ia imaginar isso? Mas eu me permiti gravar. E hoje, quase um ano depois, o Google indica um vídeo meu, sabe? Nossa, Quando que que eu ia legal! pensar nisso? Sabe? Então, às vezes é o se permitir, você não tem noção onde que você vai chegar. Mas as coisas fluem, né? As Eu vou coisas pesquisar. acontecem. Pesquise. Se você pesquisar técnicas do psicodrama, Vai aparece aparecer vídeo você meu, lá. aparece. Se você pesquisar terapia narrativa, aparece eu também. E Se o você nosso da ansiedade em pesquisar, pauta? esses ainda não aparecem. Mas é uma possibilidade, sabe? Que a gente não tem noção às vezes, mas acontece. Uhum. Acontece e a gente nem percebe. Quem E aí, imaginaria, né? A quem proporção imagina aí? disso tudo. E é engraçado porque uma amiga minha foi pesquisar sobre as técnicas também e ela viu um vídeo meu e daí ela ficou pensando, eu conheço essa voz de algum lugar, sabe? Daí depois ela se ligou que era eu falando. Então, é umas coisas assim que às vezes você não precisa saber aonde você vai chegar. Mas se se permitir começar, já é um grande passo. Tente, inicie. É, É simples, né? sim. É começar. Depois a gente vê o resultado.